Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 até o 23. Nós ficaremos mais focados no dos versículos 15 até o 18. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Senhor, fala conosco. Ó Deus, dai-nos a tua graça, a tua direção, a iluminação do teu Espírito. Ó Deus, e que cada servo teu, cada serva tua aqui receba, Senhor, de bom grado a tua palavra, que a tua palavra venha achar lugar em nossos corações. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 1, como nós lemos, do versículos 3 até o versículo 14, Paulo ele vai mencionar sobre a nossa riqueza em Cristo, né? Ele vai falar daquilo que nós temos em Cristo, né? A nossa herança em Cristo, aquilo que nos foi dado por Deus em Cristo. E no versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? Então, Paulo aqui, ele traz essa declaração, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. E ele vai falar também qual o objetivo, qual a finalidade, né, dessa herança que nos foi dada em Cristo. Está aí no versículo 12, ele diz que é com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então, Deus nos abençoou, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo e com uma finalidade, que nós sejamos para o louvor da glória dele. Né? Nós que de antemão esperamos em Cristo. E o que nós estamos vendo aqui no versículo 15, né, é o apóstolo Paulo se alegrando, mostrando sua gratidão por uma igreja que estava crescendo na graça, no conhecimento, crescendo na verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade correta, porque ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Né? A gente ouviu o pastor fazendo uma referência aqui, há dias atrás, sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 6, quando Paulo ele chama a atenção dos Gálatas, mostrando que nem a circuncisão,
nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a gente vê essa igreja de Éfeso, ela crescendo corretamente, numa espiritualidade sadia, né? A ponto de a fama dessa igreja ir longe. A fama dessa igreja estava longe, devido à transformação, às mudanças que houve naquela igreja. Aquela igreja estava gerando na sociedade em Éfeso e seus arredores, né? E Paulo, ele diz isso: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E ele diz: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A maneira como aquela igreja estava vivendo, estava se comportando, levou as pessoas a notarem algo diferente, e essas pessoas começaram a glorificar a Deus, e isso chegou aos ouvidos de Paulo. Ou seja, isso vai nos remeter lá para o capítulo 1, onde nós lemos o capítulo 1, mas versículo 3, que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, mas com um propósito, para o louvor da sua glória. Então, essa igreja, ela estava seguindo toda a direção do Espírito Santo, dentro daquilo que é o projeto de Deus para a sua igreja, o plano, o propósito de Deus para a sua igreja, que ela possa viver aquilo que foi dado a ela por herança em Cristo, porque é vivendo isso que ela vai glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado. E nós vemos aqui essa realidade. Essa igreja, ela estava... A maneira como ela estava se conduzindo na sociedade estava levando, né, a fama dessa igreja estava indo longe, inclusive chegou aos ouvidos de Paulo, e por isso Paulo manifesta esse sentimento de gratidão, de louvor a Deus, porque a igreja, o propósito dela aqui é glorificar a Deus. O objetivo da igreja aqui é para a glória de Deus. Né? A igreja, ela está estabelecida aqui com um propósito: glorificar a Deus, revelar a glória de Deus, que as pessoas glorifiquem a Deus por causa da sua igreja. E, irmãos, aqui nós devemos atentar e fazer procurar conhecer um pouco do local que essa igreja estava, a cidade de Éfeso, né? Essa cidade, Éfeso, ela era a capital da província romana, né, da Ásia, na costa ocidental da Ásia Menor. É uma cidade que era ponte entre as metades ocidental e oriental do Império Romano, e era uma das 5 mais importantes, principais do século I. Foi também uma das cidades mais importantes para a expansão do cristianismo. Então, Éfeso era uma cidade expressiva, era uma cidade importante, era uma das 5 mais importantes, né, do século I. E aí vem uma questão: qual era o mais proeminente monumento que existia naquela cidade? Quase todos sabem aqui que o monumento mais importante que tinha naquela cidade era o templo de Ártemis, ou seja, a deusa Diana, né? Se a gente olhar lá em Atos, o capítulo 19, a gente vai ver quando Paulo esteve lá, que Paulo foi pregando o evangelho. Paulo ficou nessa cidade um tempo assim que era incomum, o tempo que ele ficava nos locais. Ele ficou ali 3 anos. Né? E dali o evangelho se expandiu por várias regiões, e ali chegou um momento em que o povo que tinha toda aquela adoração à deusa Diana, por causa do evangelho, começaram a ir e queimar os livros e abandonar os nichos de pratas que Demétrio fazia dessa deusa. E aí eles reuniram os artífices e disseram: olha, ou a gente toma uma providência e vai combater Paulo e esse evangelho que ele está pregando, ou então a nossa deusa, a deusa Diana, vai cair em descrédito. E aí houve um grande alvoroço na cidade.
Então, esse templo da deusa Ártemis, ou seja, Diana, era o monumento mais importante da cidade e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ver a importância que tinha para eles. E naquela cidade, na cidade de Éfeso, tinha uma inscrição que descrevia a cidade, aquela cidade, como alimentadora de Diana. Era a cidade que alimentava aquela deusa. E dessa deusa dizia que ela tinha feito de Éfeso uma das cidades mais gloriosas da Ásia. Então, é nesse ambiente de idolatria, é nesse ambiente de incredulidade que essa igreja está triunfando, que ela está crescendo, que ela está, agora antes era a deusa Diana que era propaganda, agora é a igreja do Senhor glorificando o nome dele, o louvor ao nome do Senhor se expandindo por todos os lugares, porque ali tinha uma igreja que estava vivendo dentro da vontade de Deus. Então, o que a gente pode entender? E aí, Paulo, olha só, essa carta aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 29, Paulo, de uma forma irônica, ele vai mostrar, porque lá aquela descrição que dizia que a cidade era alimentada, que a cidade era que alimentava Diana, a deusa Diana, Paulo vai dizer em Efésios 5, 29, que é Cristo quem alimenta a igreja. Se era a cidade que alimentava aquela deusa, a igreja é alimentada por Cristo. É Cristo quem alimenta a igreja. E é isso que faz a igreja ser essencial, como o pastor falou. Ela é o corpo de Cristo. Ela é alimentada por Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 57, o Senhor Jesus disse... Daí João capítulo 6, o versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, era uma cidade idólatra, era uma terra onde nada dizia que era propício para o Evangelho, mas ali se levantou a igreja alimentada por Cristo, e nada pôde deter o avanço dessa igreja. Porque é Cristo quem alimenta a igreja. É Cristo que alimenta a igreja. Efésios capítulo 5, o versículo 29, vai dizer isso. Vamos ver lá? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, naquela inscrição na cidade, dizia que era a cidade que alimentava aquela deusa. E olha, irmãos, não é diferente não. A gente vê aí tanta gente carregando os seus deuses nas costas, né? Fazendo procissão, com a cegueira, uma incredulidade, carregando os seus deuses porque eles não têm vida. Mas a igreja é diferente, é Jesus quem a sustenta, é Jesus quem carrega a igreja, Ele é a cabeça da igreja, e por isso Ele disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja ela é essencial porque ela está fundamentada em Cristo, porque é Cristo quem alimenta ela, e Cristo é a luz deste mundo. Cristo é vida, Cristo é vida. Então, que privilégio para nós fazermos parte da igreja. Nós vivemos dias meio conturbados, e nós vivemos dias em que nós percebemos que até certas pessoas da igreja, até mesmo falando mal da igreja. Irmãos, é um privilégio, é uma honra para nós pertencermos ao corpo de Cristo. Foi Ele quem nos salvou, foi Deus quem nos chamou e nos colocou nesse corpo. E nós devemos fazer jus a essa posição, nós devemos fazer jus a esta colocação que Deus nos deu. E olha que se dizia também naquela inscrição que a deusa Diana, ou Ártemis, ela tinha feito daquela cidade
a mais gloriosa entre todas as cidades da Ásia. Então vamos ver o que diz Efésios 5:27. É o apóstolo Paulo citando, porque ele estava naquela cidade ali, e ele sabia. Paulo não entrava numa cidade sem primeiro conhecer, fazer um estudo da religião, da cidade, do entendimento, o que o povo pensava da espiritualidade. Paulo sabia dessa inscrição. E Paulo vai citar de forma irônica, se lá a deusa Diana tinha feito a cidade dos Efésios, a mais gloriosa da Ásia Menor, Paulo diz que Jesus, ele constituiu a igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se aquela deusa tinha, e no entendimento daquele povo, naquela cegueira espiritual, achando que aquela deusa tinha transformado aquela cidade na cidade mais gloriosa da Ásia Menor, a gente tem a certeza que a igreja, ela é gloriosa, porque ela é o corpo de Cristo, e Jesus a comprou com o seu sangue, para poder apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Então, irmãos, nós precisamos, e nós estamos no tempo de entender qual a nossa posição em Cristo. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Porque Paulo está tratando aqui do crescimento, do avanço dessa igreja na fé. E ele vai dizer que a fé e o amor pelos irmãos daquela igreja tinha sido tanto que tinha chegado até o ouvido dele. Ou seja, essa igreja estava glorificando a Deus, reconhecendo qual era a postura, a posição dela em Cristo. E Paulo começa a carta falando disso, mostrando qual é a nossa posição em Cristo, qual é a nossa realidade em Cristo. E dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. E aí ele diz que é com fim para o louvor da sua glória. Então o que nós podemos entender isso? Isso é uma realidade, irmãos. Isso não é conto da carochinha, isso não é algo fictício, não. Isso é a pura realidade. Paulo escreve nas primeiras partes do versículo, mostrando a nossa posição em Cristo, a posição da igreja em Cristo. E aqui na segunda parte, a partir do versículo 15, está mostrando a igreja vivendo na prática isso e glorificando o nome do Senhor. Nós precisamos entender que isso é verdade. Porque às vezes a maneira como nós agimos e nos comportamos com aquilo que Deus nos deu em Cristo é como se fosse algo fictício, é como se fosse apenas falácia, é como se fosse apenas conversa. E não é a pura realidade. Se nós nos posicionarmos e se nós tomarmos a nossa posição que Deus nos colocou em Cristo, o nome de Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. Se nós assumirmos a nossa real posição que Deus nos colocou em Cristo, o mundo vai ouvir falar da igreja. Então, a igreja, o que ela tem que fazer? É tomar posse dessa posição que ela foi colocada em Cristo. Mas aí o apóstolo Paulo, ele avança dizendo, no versículo 16, por isso não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora o que me chama a atenção é que Paulo, essa igreja, ela está crescendo. Essa igreja, ela, como o apóstolo Paulo fala, que o louvor ao nome do Senhor está avançando, expandindo por toda a região, porque essa igreja estava numa espiritualidade sadia, crescendo na fé e no amor uns para com os outros, mas é como se ele dissesse, isso não basta, Deus, o que Deus nos deu, o que Deus tem para vocês é muito mais, tem muito mais de Deus para vocês. E ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
Então aqui nós temos o apóstolo Paulo orando pela igreja, orando pelaquela igreja, para que Deus abrisse os olhos do entendimento daquela igreja, para que ela pudesse compreender a fundo qual era a herança dela em Cristo, qual era a posição dela em Cristo, uma igreja que já estava avançando. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor, saber a profundidade, a largura, a expansão da nossa posição em Cristo. Porque senão nós vamos ficar só na superfície. E só na superfície não dá para glorificar o nome do Senhor. Quando Deus nos chamou, foi para nos aprofundarmos, para nos mergulharmos em Cristo, para que Cristo seja a nossa vida. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Porque para nós tomarmos posse dessa posição, dessa herança que nos foi dada em Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. De muitos bens, principalmente materiais. Não dá para a gente querer abraçar as bênçãos materiais, abraçar o mundo e abraçar as bênçãos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, para trazer fazer menção desse texto, é porque o Espírito Santo, ele conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece a nossa realidade como ser humano. Ele sabe o quanto essa situação, se nós não desembaraçarmos das coisas desta vida, nós não podemos avançar nas coisas do reino dos céus. Se nós não nos desprendermos das coisas deste mundo, nós não podemos avançar nas coisas espirituais. E por isso o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo a escrever, porque nada adianta o apóstolo Paulo trazer, inspirado pelo Espírito Santo, essa revelação profunda, grandiosa, daquilo que nós temos em Cristo, se da nossa parte não houver uma reação positiva de abraçar isso, de tomar posse disso. Então, o que o apóstolo, e é o que nós estamos vendo aqui nesse quadro aqui pintado aqui nesse capítulo 1, o capítulo, na primeira parte, o apóstolo Paulo fala de uma realidade que nos foi dada em Cristo, a posição que Deus nos colocou em Cristo, e a segunda parte, ele descreve uma igreja vivendo isso, colocando isso em prática, para nos chamar a atenção que as bênçãos espirituais, elas são reais. Embora nós não a vemos, nós não apalpemos, mas elas são reais e muito mais reais do que as bênçãos materiais. O problema todo, sabe qual é? Porque nós abrimos mão das bênçãos espirituais pelas bênçãos materiais. Porque as bênçãos materiais a gente vê, a gente pega, a gente apalpa, a gente abraça, mas as bênçãos espirituais a gente não vê. Mas pelo fato da gente não ver, não quer dizer que elas não existem. Pelo contrário, elas existem e elas foram nos dadas em Cristo. É algo que nós teremos para sempre. Eu fico olhando que às vezes, irmãos, nós lutamos, nós nos esforçamos e até nos matamos para ter coisas que não são nossas, para correr atrás de coisas que às vezes que nós nem sabemos se vamos conseguir, ou coisas que a única certeza que nós temos é que elas não são perpetuamente nossas, elas não são eternamente nossas. E a gente corre atrás dessas coisas, a gente se empenha, a gente se joga nelas. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos falando de algo que já é nosso, algo que já nos foi dado. Essas bênçãos são nossas, é para a igreja, é algo que nós podemos lutar e batalhar por elas, porque elas são nossas.
se as bênçãos materiais são incógnitas, se as bênçãos materiais é algo que você corre atrás, mas não sabe que vai alcançar, as bênçãos espirituais, elas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Eu me lembro de uma pregação do pastor Emmanuel Avelar, quando ele falando lá de Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. E ele dizia, irmãos, vamos, Deus tem coisas para nós, buscai as coisas de Deus. E aqui nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está nos mostrando o seguinte, irmãos, nós temos coisas, isso é nosso, isso já é nosso, isso já foi nos dado, garantido por Cristo. É algo que você vai correr atrás e você vai alcançar. Não é algo incerto, não é algo duvidoso, não, porque Deus já nos deu e os dons do Senhor são sem arrependimento. Como diz, Deus está dado, Deus nos deu, é nosso. O que Ele espera é que nós possamos tomar posse dessas bênçãos, viver essas bênçãos, porque é vivendo isso que nós vamos glorificar o nome dEle. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz e ele ora, ele faz aqui a oração e pedindo ao Espírito, pedindo duas coisas, o Espírito de sabedoria e de revelação, para que aquela igreja pudesse aprofundar mais nos projetos, nos propósitos de Deus. E a gente vê Paulo orando aí nesses versículos do 15 ao 16, ele falando que ele orava, o versículo 17 também, mas Paulo também ora lá em Efésios 3, 14 e 21, Filipenses 1, 9 a 11 e Colossenses 1, 9 a 12. Ele menciona ali as bênçãos que ele desejava que os crentes conhecessem. As bênçãos que ele desejava que os crentes conhecessem. Em nenhuma dessas orações, Paulo pede bênçãos materiais. Em nenhuma dessas orações, Paulo pede bênçãos terrenas. E aqui nós precisamos atentar para duas situações, né? Dois extremos em relação às bênçãos que devemos evitar. A primeira é aquela de alguém orar pedindo a Deus mais bênção espiritual. Olha, Deus já nos abençoou. Deus já nos deu toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Você tem que buscar agora, é que tomar posse disso. Deus não vai nos dar nada mais do que Ele já nos deu. Deus nos deu um pacote completo. Em Cristo, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você não pode achar que Deus vai te dar algo mais além de todas as bênçãos, porque Ele já fez algo completo. Deus já nos deu tudo. Em 2 Pedro, capítulo 1, gostaria que colocasse aí o versículo 3, se não me engano. Olá, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi-nos dado todas as coisas que tem sido doada, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o outro extremo a se evitar é que muitas vezes as pessoas têm cristãos que não se interessam por essas bênçãos. Nós estamos vivendo esse tempo de Covid, onde se fala muito assim de perca de paladar. As pessoas ficam sem paladar e por isso não comem. Outras se sentem enfastiadas. Tem muitos irmãos que parece que estão com aquele fastio, sem vontade de se alimentar. E quando nos falta a vontade de alimentar das bênçãos espirituais, nós estamos deixando de ser alimentados por Cristo, porque as bênçãos foi em Cristo. Tomar posse dessas bênçãos é nos alimentarmos de Cristo, e por isso que ele disse que quem dele se alimenta, por ele viverá. Então, olha a preciosidade
do apóstolo Paulo trazendo isso, deixando isso escrito. Porque ele sabe o Espírito Santo sabe desses embaraços que há. A questão de nós ficarmos presos àquilo que a gente vê, àquilo que a gente apalpa. E a gente sabe, irmãos, que no Ocidente, o conhecimento científico ele é muito forte. E ele traz como eu posso dizer, como se ele determinasse o que é a realidade. No conhecimento científico, para algo ser real, para algo ser verdadeiro, tem que ter um objeto de estudo. Aí tem que fazer várias experiências, várias repetições e achar achar o mesmo valor, que aquelas experiências sejam iguais. Então, para a ciência é aquilo que se pode pegar e apalpar e ser real. Mas, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Ela é a nossa, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia, irmãos, ela não foi escrita para nos dar resposta científica, não. A Bíblia foi escrita porque ela é a carta de Deus para nós. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita por causa do homem, do ser humano. E aquele que escreveu a Bíblia é também aquele que criou o ser humano. Ele sabe tudo do ser humano. Por isso que a palavra de Deus, ela é extremamente importante para a nossa libertação, para a nossa reabilitação espiritual. A palavra de Deus tem tudo que é necessário para o nosso progresso na vida espiritual. Então, irmãos, olha que preciosidade. É assim que nós devemos ler e encarar a palavra de Deus, a carta de Deus para nós. Eu achei aqui fantástico, a missionária Eleni, ela falou assim, a Bíblia é o retrato de Deus, da pessoa que Deus quer, é o retrato falado da pessoa que Deus quer que sejamos. A Bíblia é o retrato falado da pessoa que Deus quer que sejamos. Então, irmãos, nós vamos encerrar, mas aqui o apóstolo Paulo, ele ora então por sabedoria, espírito de sabedoria e conhecimento. Desculpa, o apóstolo faz um duplo pedido. Sua oração ele pede primeiro espírito de sabedoria e depois ele vai pedir por revelação. Por que ele pede por sabedoria? Porque para muitos de nós, sabedoria é conhecimento. Uma pessoa que conhece, que fala, que sabe falar, uma pessoa que tem muito entendimento, aí fala assim, essa pessoa é uma pessoa sábia. E não é. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A mente humana, ela não tem como discernir os mistérios de Deus. A mente humana não consegue discernir as coisas espirituais. Então, sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. É você olhar para a vida com o olhar de Deus. É você ver a vida como Deus a vê. Isso é sabedoria, é o conhecimento. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática corretamente. Isso é sabedoria. E Paulo está escrevendo justamente para isso, para que aquela igreja e aquelas igrejas da Ásia Menor pudessem se aprofundar na prática, no conhecimento do Senhor. Sabedoria não é eu saber toda a palavra, toda a Bíblia, mas a minha vida está como um mendigo. Quando a gente saía lá em Belo Horizonte, ia fazer trabalho com os moradores de rua, muitos daqueles moradores, eles sabiam, pareciam saber mais do que nós. Mas, no entanto, estava lá embriagado, estava lá cheio de drogas. Isso não é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Sabedoria é você saber o que você vai fazer com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe. E aí é preciso a iluminação do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo pede o espírito de
sabedoria para aqueles irmãos, para que eles pudessem conhecer e poder viver e colocar em prática. Então, a sabedoria é você olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para poder você depois se envolver nisso. Não é só você ter conhecimento, é você colocar isso em prática. E essa carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai dizer o que Deus fez. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai dizer o que a igreja precisa fazer, que é colocar em prática aquilo que Deus fez. Então, meus irmãos, aí o apóstolo Paulo vai falar dessa sabedoria, que é isso, é você olhar para a vida com o olhar de Deus. E eu não vou me alongar mais, que a hora está ali avançando. Mas, quando você fala olhar para a vida com o olhar de Deus, aí me chama a atenção quem? Jesus sendo tentado pelo diabo. Tem uma hora que Satanás chega e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. No entendimento de Satanás era o seguinte: você está aí lutando, batalhando para ser rei desse povo, esse povo já te expulsou, esse povo já te apedrejou, esse povo quer te matar, e tu está aí lutando para ser rei desse povo. Pegou Jesus, levou ao alto do templo e mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas a resposta de Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus adorarás e só Ele darás culto. A visão de Jesus acerca daquilo que às vezes nos encanta, aquilo que é precioso para nós, mas que aos olhos de Jesus não tem nenhum valor. Então nós precisamos olhar para a vida com o olhar de Deus, com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. E aí nós vamos saber o que realmente é importante, o que realmente é valoroso. E encerrando aqui, só nessa frase aqui, o espírito de revelação. Segundo Shedd, quer dizer a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está desaparecendo. Em 1 Coríntios 7:31, o apóstolo Paulo fala: os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Irmãos, nós às vezes estamos correndo atrás, nos esforçando por algo que não temos garantia nenhuma que é nossa. A garantia que nós temos aqui é que quando partimos daqui, não vamos levar nada daqui, mas nós temos um tabernáculo, nós temos um edifício nos céus, a nossa herança é nos céus, irmãos. Então não vamos ficar presos às coisas terrenas, às bênçãos materiais apenas. Deus tem muito mais para nós. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo nas regiões celestiais. Então, a sabedoria, o espírito de revelação, quer dizer isso, a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está desaparecendo, mas a visão de valores tal como eles são traduzidos no céu. Se coloque de pé. Aí eu estava lendo sobre a história do primeiro bilionário deste mundo. O primeiro homem que se tornou bilionário deste mundo, ele passou um bom tempo comendo bolacha de água e sal com leite, por causa das enfermidades do seu estômago e por causa das preocupações com as suas posses, com aquilo que ele tinha. Então, quando ele entendeu que deveria pegar aquela riqueza dele e investir em instituições filantrópicas, em repartir com quem não tinha, ele começou a ter boas noites de sono, dormir bem e poder morrer numa velhice ditosa. Mas aquele homem era um bilionário, mas vivendo como mendigo. Era um bilionário vivendo como mendigo, comendo bolacha de sal, com água e leite, e por causa das preocupações com suas posses, com aquilo que ele tinha e também com as suas enfermidades. Quantos de nós, que Deus já nos enriqueceu, mas estamos vivendo como mendigos espirituais? Quantos de nós
que deveríamos estar glorificando o nome do Senhor. O mundo olhando para nós e louvando a Deus, bendizendo a Deus, mas tem se falado mal, tem trazido escândalo para o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à nossa posição. A nossa posição é de que Deus nos colocou em Cristo, e em Cristo nós temos tudo o que é necessário para uma vida de paz, de felicidade. Então, não troque as bênçãos que Deus te deu em Cristo por aquilo que este mundo tem apresentado como bandeja. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, nos diz a palavra do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te louvamos porque és o Deus fiel, te louvamos porque aprove ao Senhor nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo e nos abençoar nele com toda sorte de bênçãos espirituais. Te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco, e vem, ó Deus, como o teu servo apóstolo Paulo orou, para que o Senhor desse àquela igreja espírito de sabedoria e de revelação, que nós possamos entender que essa palavra é para nós hoje, que nós precisamos disso, de que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós tenhamos, Senhor, sabedoria para lidar, ó Deus, nesta vida, não deixando aquilo que é de Deus por causa das coisas terrenas. Nos toma em tuas mãos como igreja, para que o louvor do teu nome seja expandido em toda a terra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.